E ele chamou ela lá na frente e mostrou, ao padrão da nossa igreja. Eu fiz assim. O senhor matou a moça. Como assim? Ela agora é alvo do inimigo. Ela vai ser tentada tanto que se ela pecar, acabou todo o padrão da igreja. O padrão da igreja é Cristo, é a palavra de Deus. Não com uma pessoa, não com uma veste, não com uma aparência. 3 meses depois, amados, ela estava sendo disciplinada por causa de pecado. Então, nós não podemos usar ícones, ou apontar esse sim, essa sim. É Deus quem faz, é Deus quem coloca, é Deus quem aponta. E nós temos que ser mais humildes, mais reverentes e temer a Deus em primeiro lugar. E não querer impor padrões nem de comportamento, nem de vestimentas, além do que a Bíblia ensina. E nós fazemos questão de ensinar aqui os padrões bíblicos, com a decência, com o pudor, com a modéstia, com trajes honestos. É isso que a Bíblia ensina, então a gente fala. Então agora cada um, homem ou mulher, decida o que é traje honesto, o que é traje com decência. Principalmente se nós somos líderes, nós temos que saber como se comportar em cada situação. E aí então ensinar o que a Bíblia ensina. E aí a doutrina é correta. Não está sendo doutrina de homens, mas doutrina de Deus. E a essa tem que ser obedecida. E essa você pode exigir. Então por isso que muitas vezes nós temos que falar algumas coisas com as pessoas sobre vestimentas, porque não é o padrão bíblico andar com certos tipos de vestimentas que declaram-se como muito vulgar, muita forma de expressar-se e de mostrar ou cativar a atenção de homens ou mulheres para o corpo. E isso não é padrão bíblico, isso é errado, é pecado. E é por isso que nós temos que ensinar, porque essa doutrina é bíblica. Sensualidade, falso comportamento. E você é crente, amados, tanto na igreja como lá no shopping, como em qualquer lugar e no trabalho. Então se a roupa que você não deve usar na igreja, você usa lá no trabalho, no shopping, você está em pecado. Então você é crente só na igreja? Você é crente só aqui? Então por isso que você tem que rever o seu conceito de cristão. Eu estou falando tanto quanto homem quanto mulher. Agora é lógico que eu e o Alisson e o pastor Alberto vai para o Rio de terno e gravata. Entendeu? Mas para cada lugar tem o seu tipo de vestimento. E a gente tem que entender que nós somos crentes em qualquer lugar que estamos. Amém? Amém. Você é crente em qualquer lugar que você está. Lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, no shopping, em qualquer lugar. Você continua sendo crente. Ok? Bom, a igreja agora como guardiã da sã doutrina. Paulo, lá em Timóteo ele fala, ele declara. Vamos ler 1 Timóteo 3,15? Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo 3,15. Acharam? Quem achou? Pode ler alto. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, e a igreja de Deus vive, coluna e fundamento da verdade. Mas se ele fala assim, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo, ele coloca a igreja como a guardiã da sã doutrina, do são ensinamento puro. Então, qual que é então o objetivo? Diante das falsas crenças, a igreja
que é a coluna e firmeza da sã doutrina, ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. E eu pergunto a vocês, quem é a igreja? Somos nós. Não só isolados, porque somos como pedras vivas, né? Edifício de Deus, isso é, cada pedra se encaixa no edifício. Então nós somos parte disso. E como isso, nós temos que demonstrar a viva e santa verdade que está revelada nas Escrituras. Então, aonde você for, a Escritura tem que ser lida em você. Como diz, talvez alguns, a única Bíblia que ele vai ler vai ser a sua vida. Vai ser você. Então, por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse papel. Nós temos que defender a sã doutrina. E o objetivo do zelo pela sã doutrina? Qual seria então, amados, esse objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. O que é fé fingida? Fingimento todo mundo sabe o que é. E eu fingi que tenho fé, mas no coração não existe. Deus, ele sonda o coração. E Deus sabe quem somos. E o que mostramos, existe a fé hipócrita. É aquela fé fingida, que é a fé que a pessoa demonstra, mas na verdade ele não vive, ela não tem. Ele apenas sabe como falar. É a mesma coisa que o crente, ele sabe o evangeliquez, né? Aquela linguagem do evangelho, que muitas vezes o mundo nem entende. Então, a finalidade então da defesa da doutrina é o amor como uma prática sincera dessa fé em Cristo. Prática sincera. Não se envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. O crente não pode se envergonhar de ser reconhecido como crente. Ele não pode se envergonhar de falar o que tem que ser falado quando a verdade tem que ser dita. Ele não pode tentar manipular a opinião dos outros a respeito do cristão. Ele tem que ser verdadeiro. Ok? O falso ensino, os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. O que é isso? Quando um falso mestre lança uma ideia para um cristão e você vai na internet e fica ouvindo mensagens de certos pastores, certos pregadores, e muitas vezes esse aí já tem um pouco da verdade, mas misturado com uma série de heresias, e aí você aceita aquilo porque tocou você. Aí você vem para a igreja e fala, aí o outro não concorda, já gera o quê? Uma divisão, não está mais no mesmo espírito, não está mais na mesma compreensão e gera encrencas, intrigas da igreja. E aí gera o gnosticismo, você achar que sabe mais, que é mais iluminado e por isso é salvo. Que o outro que não entende mais do que você, não está salvo. Então, logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Lembra o que eu falei? Ortodoxia não é um nome que se pode adotar, mas é algo que tem que se viver. Eu sou ortodoxo porque eu sigo a palavra como ela é. Eu procuro examinar as Escrituras e pedir ao Espírito Santo que ele me ajude a entender, mesmo que eu seja um teólogo, um estudioso do seminário bíblico, não tem problema, mas eu sempre tenho que pedir ao Espírito Santo que não me deixe ser levado por qualquer outro tipo de pensamento a não ser. E é por isso que eu não recomendo que os irmãos deem Bíblia de estudo para ninguém que seja novo convertido, porque Bíblia de estudo pode ter até interpretações que servem para um momento, mas para outro momento não serve. E o Espírito Santo, quando você lê a Bíblia, só a Bíblia,
ele aplica aquela verdade para aquele momento da sua vida, porque ela vive eficaz. A palavra de Deus, ela se renova cada manhã, isso é, o entendimento dela para o conceito de vida cristã é baseada na leitura diária da Bíblia, que é como um alimento e um guia, pois era considerada lâmpada para os pés, né? Então ela mostrar, nossa, que situação que eu estou, meu Deus, ó, está me mostrando, iluminou onde eu estou pisando. Mas também era luz para o caminho. Ela assim, ó, o caminho é por aqui, ó. Então, quando você tem a palavra no coração, ela começa a te direcionar. E você começa a dar passos firmes e confiantes, porque você sabe que está seguindo as Escrituras. A primazia do amor. O fim do mandamento é amor. Por que a Bíblia manda amar? Lá em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas. Você entendeu, amados? Não é o falso mestre que é o nosso alvo, é a falsa doutrina que é o nosso alvo de combate. A pessoa pode se arrepender, ela pode reconhecer que estava errado. Há pouco tempo, vocês conhecem muito, e eu vou citá-lo porque ele falou publicamente, o pregador que muita gente conhece, Benny Hinn. E nós já combatíamos a doutrina dele há muito tempo, sabendo que aquilo não era uma doutrina bíblica, mas ele há um pouco tempo atrás, publicamente disse, Deus falou comigo que eu estava fazendo tudo errado, e eu me arrependo, venho pedir perdão e vou seguir a palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Não sei se agora ele está vivendo isso, mas se ele reconheceu, porque Deus falou com ele. Porque nós, quando oramos, amados, nós temos que orar pelo arrependimento dessas pessoas. São homens que têm influência em muitas vidas. E se ele está ensinando coisas erradas, muitas pessoas vão se desviar da verdade. Mas quando ele volta e reconhece, como aconteceu com outros pregadores, então nós temos a convicção de que Deus agora pode usá-los. Pode fazer com que aquelas pessoas que seguem a eles voltem à verdade da palavra de Deus e vejam em Cristo o verdadeiro líder a ser seguido. Amém? Amém. O zelo dos apóstolos se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor, como o fim do mandamento, é o antídoto perfeito. Por que o amor, como fim do mandamento, é o antídoto perfeito? Porque o amor, ele leva à compreensão de que a pessoa está errada, mas ela pode se converter, e a Bíblia toda fala de arrependimento, porque Deus só traz um castigo para aqueles que não se arrepender. Então o castigo é para aqueles que não se arrependem, que não mudam, mas quando a pessoa se arrepende, deixa, alcança misericórdia. Então é nesse tipo de pensamento que devemos julgar as pessoas que estão aprendendo ou ensinando falsas doutrinas. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais em transparência ou com transparência. Por quê? Porque tudo você e eu somos sujeitos a erros. Então, se eu julgar a pessoa em si, eu estarei trazendo também julgamento para mim. Mas se eu julgar o ato em si, que pode ser, por exemplo, Deus não odeia o pecador, Ele odeia o pecado. Então Ele mandou Jesus para todo que crê, para que seja livre da condenação do pecado. Ele não quer condenar o homem, mas o homem se condena porque não aceita a oferta de Deus para a sua salvação. Então no amor não há lugar para imparcialidade,
pois se cultiva uma boa consciência, e nem lugar para a simulação, o fingimento, a hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida, conforme 1 Timóteo 5. Então a síntese desse tópico 3 é: como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Então, Paulo, ele é estimulado, quando ele quer falar a verdade, ele fala o grande mistério da piedade. O que é o grande mistério da piedade? Essa expressão traduzida do grego, amados, é homologomenos, que significa por consentimento mútuo, e expressa a convicção unânime dos cristãos de que devem seguir a sã doutrina, a palavra de Deus como ela é. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que os irmãos querem fazer agora com relação a isso? Você conhece alguma coisa, ou alguém, ou você sabe de algo que pode estar acontecendo, que você gostaria de saber se é certo, se é errado, o que a Bíblia diz? Bom, chegamos à conclusão e diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a fonte genuína para a doutrina cristã. E por isso precisamos ser dedicados estudantes das Santas Escrituras. Para quê? Com a finalidade de que vamos zelar pela sã doutrina. Devemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos como um coração puro e uma fé não fingida. Coração puro. Sabe o que é o coração puro, amados? As tentações vêm, os desejos vêm, mas você, como tem temor a Deus, uma consciência, quer manter a consciência limpa, pura, e conhece as Escrituras, você diz: não, esse é pecado, eu não vou ceder a isso. Porque ninguém pode dizer que não tem tentação. Todos nós temos. Mas como você reage a ela é que é importante. Você e eu somos livres do poder do pecado. Então, se alguém pecar, não tem desculpa de dizer que era forte demais. É chamada concupiscência da carne. É um desejo tão forte que ele é irresistível. E aí vem o pecado. Então, quando você lida com isso, você tem que lembrar quem você é, de onde você veio, para onde você vai, quem habita em você. Você fala: não, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso manchá-lo. Isso agrada a Deus e fortalece sua fé. Você se torna um crente mais fiel e verdadeiro, a consciência limpa. Você mesmo se sente alegre com você mesmo pelo fato de que você conseguiu obedecer, resistindo à paixão carnal, resistindo a algo que era forte, mas pela fé e temor a Deus você resistiu. Isso é agradável ao Senhor. Agora, quando você cede, vem o sentimento de culpa, vem a tentativa de esconder, você se torna uma pessoa falsa, e aí então Deus está olhando isso e entristece o coração de Deus. Uma fé não fingida, um coração puro. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Cada um, zele pela santidade do seu corpo, da sua vida, da sua mente, do seu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E aí as suas palavras terão poder.
Quando você falar, você vai falar com autoridade. Porque a pessoa que falar com autoridade, ele tem que viver o que ele fala. Tem que andar conforme a Bíblia ensina. Aí ele fala com autoridade. Quando a pessoa não vive, ele tem medo de que as pessoas descubram. Tem medo de olhar os olhos. Tem medo de enfrentar, de olhar. Sabe por quê? Porque vive com sentimento de culpa. E medo de que as pessoas descubram. E os olhos falam, não é verdade? Os olhos falam. Nossos olhos falam. Quando a pessoa está mentindo, os olhos dela falam. Por isso que tem pessoa que fecha o olho. É lógico que quando a gente está sentindo a unção, o poder de Deus, eu posso estar aqui, né? Mas tem gente que fecha para ninguém ver. Ô pastor, e cego? Como faz? Cego? E cego? O cego é cego, ué. Mas ele peca também? Cego do enxerga. Mas você não, ele não peca pelos olhos, peca no coração. Esse é baidor. Esse é baidor do coração. É Roberto, esse é Roberto. Você sabe que ele está certo, porque quando eu falei sobre as pessoas não gostam de olhar, o cego ele não vai olhar no seu olho porque ele também não enxerga. Agora, o comportamento, a expressão facial, o corpo fala. Então vamos agora, vai englobar tudo, Roberto, tá? O corpo fala. Você sabe que a linguagem corporal ela é interpretada por pessoas que estudam isso. Os próprios policiais, eles, quando estão fazendo questionamento com alguém, eles veem a linguagem corporal. Nos aeroportos, quando eles vão atrás de alguém, porque eles viram a linguagem corporal, o comportamento, a forma que a pessoa faz, eles sabem, alguma coisa tem ele que está escondendo. Entendeu? Adrenalina, suor, soa. Então é isso. Nós então vimos hoje que a sã doutrina ela deve ser preservada a qualquer custo na igreja e em nossa vida. Amém, amados? Amém. Agora, qual é o conceito da ortodoxia? Qual é o conceito da ortodoxia? O que ela quer dizer? Ela diz respeito a quê? Absoluta conformidade com o princípio da doutrina, isso é, o que é certo, o que é sã, puro, verdadeiro. Agora, e a heterodoxia? Opinião diferente. É oposição aos padrões, normas e também os dogmas estabelecidos. Agora, a que contexto se refere o zelo de Paulo para preservar a sã doutrina? O que ele se refere? Ao contexto que ele se refere. Ele fala, outra doutrina, outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então, ele fala, se alguém pregar outro evangelho, outra doutrina, outro ensinamento, que não seja esse que Cristo determinou, não aceite, rejeite. E como você vai saber o que Cristo ensinou? O que a gente tem que fazer? Estudar a palavra, tê-la ela diariamente no nosso coração e na nossa mente, que é a defesa nossa, ok? Então, agora, o que Paulo declarou a respeito da igreja, amados? O que a igreja faz diante de tudo isso? O que ela tem que fazer? Hã? Vamos pensar. Nós estamos falando de sã doutrina, ok? E estamos falando de doutrinas erradas. E o que a igreja de Jesus deve fazer? Qual é a função dela? Caminhar com o coração. E sustentar. O que é sustentar? A fé não Ser forte na verdade, sã doutrina. Não aceite outra. Entendeu? Não aceitar outro jeito, outro ensinamento. É o que a Bíblia diz. Em caso de dúvida, fique com a Bíblia. Se não entendeu, espere.
Fala assim, ó, não estou entendendo agora, mas eu vou primeiro ver o que a Bíblia diz. Vou procurar mais, pesquisar mais. E a Bíblia responde a Bíblia. A primeira lei da hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia. A primeira lei. A lei mais forte. Porque deve procurar primeiro dentro da palavra, no texto, contexto, no livro, nos capítulos, nos outros livros, para poder entender alguma coisa. Não isolar um texto e dali fazer uma doutrina, um ensinamento. Ok? E qual é o fim do mandamento? O fim do mandamento é? Amor. Se você vai lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala que o amor é paciente, né? É benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ensoberbece, não suspeita mal, não trata com leviandade, ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ok? Então é isso que deve ser o conceito de vida do cristão e da igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando a tão importante lição que é a conservação da sã doutrina. A preocupação do teu servo, o apóstolo Paulo, que queria, ó Deus, rebater, confrontar os falsos mestres que traziam ensinamentos errôneos para dentro da tua igreja. Tanto os judaizantes, como também os pagãos que entravam, e até mesmo os gnósticos, que sempre lutaram para trazer a tragédia para a igreja, tanto eles como os gnósticos ascéticos, que também proibiam tudo, isolavam a pessoa para que ela também pudesse ser salva. Tem misericórdia de nós e dá-nos sempre o entendimento da sã doutrina, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos ensinar sempre, que tua palavra seja sempre a verdade aceita no nosso coração. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém.